Na verdade, Israel, capítulo 10 do livro de Romanos, fala sobre a ignorância de Israel com relação a algumas coisas. A primeira delas foi a ignorância de Israel com relação à justiça de Deus, a ignorância de Israel com relação à provisão de Deus, que era Cristo, a ignorância de Israel com relação à fé, que a gente seria salvo pela fé, a ignorância de Israel com relação ao meio de salvação, que se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É a ignorância de Israel com relação à visão de Deus de salvar o mundo inteiro, é de que a sua mensagem e o seu nome deveria ser conhecido em toda a terra. Israel não entendeu isso daí. Os versículos 12 e 13 diz assim, olha, porque não há distinção entre judeu e grego, isto para o judeu era uma coisa impensável, não há distinção, Paulo fala, não há distinção. Para Deus ninguém é melhor do que o outro, para Deus não é uma nação melhor do que a outra. Deus tinha um propósito com Israel, Israel é o povo de Deus até hoje. Ele fala o seguinte no versículo 14, ele diz o seguinte, ninguém pode ser salvo sem ouvir o evangelho, ninguém pode ser salvo sem ouvir o evangelho. Ele inverte a ordem aqui, ele diz assim, olha, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ele faz o inverso. Olha só, se você grifar na sua Bíblia, eu grifei o seguinte, olha, enviados pregarão, ouvirão, crer e invocar o nome do Senhor. Enviar, pregar, ouvir, crer e então invocar o nome do Senhor para ser salvo. Porque ninguém pode ser salvo sem ouvir a mensagem do Evangelho. Pastor, é aquelas pessoas que não ouviram sobre Jesus. Por isso que Jesus, ele falou, ide por todo mundo e pregai a todas as pessoas. Porque a única maneira de o homem ser reconciliado com Deus é através de Cristo, meu amado. Não existe outro caminho. Jesus, ele falou, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se uma pessoa morre sem ouvir sobre Jesus Cristo, ela está condenada por toda a eternidade, ela não é salva, ela perdeu-se na eternidade. Milhares de pessoas, hoje alguns falsos profetas e falsos pregadores dizem que não existe inferno, que foi criado na cabeça do homem, mas a Bíblia, Jesus, ele falou, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre a existência do inferno, e por isso que ele deu a vida para pagar o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Mas pastor, não tem um jeito, pastor, aquela pessoa é boazinha, ela nunca fez um mal para ninguém, ela deve ir para o céu. Meu querido, não tem jeito. A única maneira, os teus pecados separaram você de Deus. Se alguém pudesse ir para o céu pela sua bondade, Jesus não precisaria ter morrido numa cruz. A gente iria para o céu porque a gente é bonzinho, não mata, não rouba, não engana, mas não tem um preço. O preço é preço de sangue que foi pago lá na cruz para salvar a mim e a você, meu amado. E então Jesus, ele falou para os seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não tem como ser salvo se não ouvir a mensagem. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como eles vão crer se não ouvir? Como eles vão ouvir se não, alguém não pregar? E como alguém vai pregar se não for enviado? A missão da igreja é enviar, meu amado. Talvez você esteja pensando, eu estou sentado confortavelmente. Hoje tem igreja aqui no Brasil em todo quanto é canto. Tem igreja na esquina, tem igreja na outra esquina, tem igreja aqui, tem igreja ali. Você vê pela internet, você vê de todas as maneiras. Mas tem lugares do mundo em que as pessoas não têm a oportunidade de ouvir.
A missão da igreja é enviar, mas muitas vezes nós estamos assentados em nossos templos luxuosos, pensando apenas na nossa vida, e hoje nós estamos cansados de ouvir mensagens positivas de que você vai crescer. Eu creio na prosperidade, eu creio que Deus quer te dar uma boa casa, eu creio que Deus quer te dar um bom carro, eu creio que Deus quer te dar abundância, eu creio que Deus quer que você tenha a geladeira da tua casa caindo de comida. Eu creio na bênção de Deus, meu amado, mas nós temos que tomar cuidado para não achar que essa terra é o nosso mundo, para achar que aqui é a nossa vida, porque esta vida voa e passa rapidamente, e daqui a pouquinho eu e você vamos estar diante da eternidade, e o que nós fizemos com o que Deus colocou em nossas mãos? Porque os anos passam, e a gente está na guerra de conquistar coisas. Os nossos sonhos são todos voltados para o dinheiro, todos voltados para nós conquistarmos. Você é importante, você é grande, você vai ser grande, você conquista, você é o melhor vendedor do mundo, você é isto e você é aquilo. Ótimo, querido, que Deus quer abençoar você, mas o que você tem pensado e feito para aquela criança que está lá na China, que está lá na Índia, que está numa tribo indígena lá na África, ou que está numa tribo indígena aqui na América do Sul? O que é que você tem feito? Aquilo abraça o teu coração, aquilo te leva aos teus joelhos para falar: Senhor, tem misericórdia, levanta alguém. E se Deus falar para você, por que é que você não vai? O que você vai responder para Deus? Ah, Senhor, deixa primeiro eu cuidar do meu pai e da minha mãe, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ah, Senhor, deixa eu despedir-me da minha casa, deixa eu cuidar da minha vida. E Paulo, ele fala o seguinte: como que vão se não há quem envie? Israel ignorou isso daí. A igreja talvez tenha ignorado, esteja ignorando isso também. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele diz aqui: porque como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são sobre os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías, ele falou: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Paulo fala, olha, Paulo lembra de uma passagem de Isaías, que quando Israel estava em guerra, e então Israel vencia uma guerra, lá vinha um mensageiro atravessando as montanhas, trazendo boas notícias, trazendo, nós estamos livres, Israel venceu a guerra, e Isaías diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a vitória, dos que anunciam coisas boas. E Paulo usa isto para falar, olha, quão formosos são os pés daquelas pessoas que vão e saqueiam o reino do inferno, e tiram do inferno pessoas, e anunciam boas novas, e anunciam que um caminho foi aberto, e anunciam que a porta está aberta, é só entrar, e anunciam que elas não precisam mais morrer longe de Deus e serem perdidos para sempre, que Jesus morreu na cruz por elas. Quão formosos são os pés daquelas pessoas que anunciam as coisas boas. A própria natureza proclama a glória de Deus. E Paulo fala assim, olha, a voz deles se espalhou por toda a terra, as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Eu pergunto, mas será que não chegou o conhecimento de Israel? O próprio Moisés já dizia sobre o alcance dos gentios, o amor de Deus pelos gentios. Porque Moisés falou: e farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata eu provocarei vocês a ira. O próprio Moisés falou, olha, eu vou alcançar uma nação que vocês acham que são insensatos, e vocês vão ter ciúmes deles. E Isaías ainda ousa dizer, eu fui achado pelos que não me procuravam, eu me revelei aos que não perguntavam por mim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não tem fronteiras, meu amado. Deus não tem barreiras. A igreja coloca barreiras.
Deus quer que se pregue a sua palavra, e onde se prega a sua palavra, o Espírito Santo vai agir e vai mudar o coração de pessoas, meu amado. Mas como eles irão se ninguém enviar? Eu vejo que nós, como igreja, precisamos despertar. Sabe, eu cresci numa geração que a gente amava. Sabe, queridos, eu cresci numa época, 1970, quando eu era adolescente. Em 1980 havia no Brasil 6 milhões de evangélicos. A gente era zombado. Quando eu era criança, eu era católico. Na minha sala de aula havia um único evangélico. Tinha aula de religião. E quando chegava o horário da aula de religião, os católicos ficam na classe. Eu ficava lá. E meu amigo era o meu melhor amigo. Ele era luterano. E os que não são católicos saiam. E ele levantava sozinho. Às vezes saía sozinho para ir para uma sala de aula religiosa. Enquanto nós tínhamos na aula, não havia evangélicos. De repente começou um crescimento da igreja. Mas a minha geração, a gente amava. Nós não pensávamos em pregar em púlpito de igreja. Nós pregávamos onde abria as portas para pregar, nas ruas. Nós fazíamos cultos nas praças toda semana. Nós pregávamos na esquina. Quantas vezes eu subi no banco lá do trem que vai lá do Brás, eu pegava o trem ali no Brás. Hoje é proibido, eu acho, fazer isso. Mas naquela época eu pegava o trem ali no Brás, subia em cima do banco, ia pregando do Brás até Mogi das Cruzes e voltava no trem, às vezes a manhã inteira indo e voltando e pregando, porque não estava atrás de um púlpito para pregar, mas o meu coração ardia. Eu preciso falar de Jesus. Quando eu me formei no seminário, eu enchi uma sacola, eu enchia todo dia uma sacola de folhetos. Eu ia para Tatuapé, eu batia palma de casa em casa, e às vezes a pessoa saía, e eu falava, por favor, a pessoa vinha até perto, eu tirava um folheto, eu escondia os folhetos dentro da sacola, né? Eu tinha muita rejeição. Tirava o folheto e dava para a pessoa. Olha, eu só passei aqui para falar que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida e Jesus ama você. Muitas pessoas pegavam, algumas pessoas falavam, não quero isso daí não. Outras pessoas puxavam conversa e eu falava de Jesus. Por quê? Porque a gente queria pregar o evangelho, ver vidas salvas, ver pessoas saindo do inferno, das trevas. Não tinha chuva que impedia a gente de ir para a igreja, não tinha cansaço. A gente tinha a escola dominical de manhã, à tarde tinha culto nas favelas, tinha culto na praça. A gente tomava banho na casa de algum amigo para ir para a igreja no culto da noite, para sair da igreja 11 horas da noite, porque ficava conversando na esquina com os irmãos e pegar lá um penha-lapa, demorando 1 hora para chegar onde eu morava, e descia lá 11h30, meia-noite, 1 hora da manhã, para tomar banho, dormir umas 4 horas, 5 horas, para levantar para trabalhar na segunda-feira, feliz da vida, sem reclamar. Como é bom servir a Jesus. E líamos livros que inflamavam o nosso coração, como Totem da Terra, como esse Por Esta Cruz Te Matarei, e dezenas de outros livros, Piloto das Selvas, de gente que dava vida, de jovens que saíam das universidades para ir para o campo missionário e pregar o evangelho, e ganhar almas e saquear o inferno. Mas às vezes eu vejo uma igreja acomodada, às vezes eu vejo uma igreja que não pensa mais em missões. Às vezes eu vejo uma igreja, gente que pensa, mas por que ir tão longe se tem tanta gente aqui ao nosso lado? Eu ia cortar o cabelo, levava minha biblona, sentava na poltrona, o cara começava a cortar, eu abria a Bíblia para ler, e ele ficava curioso. Poxa, o que é isso aí? É a Bíblia? É a Bíblia. E aí dava a chance de eu falar de Jesus para ele. Eu procurava todos os meses criar uma oportunidade. Nossa geração pensava assim, nós precisamos de oportunidades para falar de Jesus. E a gente cria oportunidades. Não precisava de programa evangelístico da igreja. Não precisava o pastor lançar um programa na igreja. A gente queria falar. E quando o Jeremias, lá da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, me ligou, Edson, você quer junto comigo, vamos financiar as Bíblias lá, a Bíblica pode fazer isso? Eles precisam imprimir as Bíblias para a língua dos concombas. Eu falei, claro, e foi uma das grandes prazeres que nós podemos ajudar a imprimir a Bíblia para uma língua. E alguns anos depois nós recebemos aqui 2 missionários deles aqui na igreja, que pregaram aqui, falaram em concomba aqui, com tradução, o evangelho, querido, nós podemos contribuir de alguma maneira para alcançarmos vidas. Ou nós podemos ir, nem todos vão, eu sei disso daí, mas tem muitos jovens que podem ir.
Muitos jovens podem falar: olha, eu estou disposto a dar a minha vida para pregar o Evangelho de Cristo. Eu estou disposto a morrer pela minha fé. Eu estou disposto a dar o restante dos meus anos para levar o Evangelho a um povo não alcançado. É fácil eu querer abrir uma igreja ali na outra esquina. Hoje em dia aqui tem igreja em todo canto. Mas às vezes a gente não vê hoje um fervor no coração de jovens que eu gostaria de ver. De falar para Deus: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha vida, para levar o Evangelho para estas pessoas que não conhecem o Senhor. Querido, eu acredito que tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no mundo, eu vejo o avanço da tecnologia. Eu preguei no livro de Apocalipse aqui, que você pode assistir gratuito no YouTube. Eu falei: olha, eu dei aula num seminário há mais de 40 anos atrás. Eu namorava a minha esposa, algumas vezes ela ia comigo no seminário, eu dava aula lá, e eu dei Apocalipse lá, 40 e poucos anos atrás. E naquela época tinha alguns textos que era difícil você entender, quando você falava das duas testemunhas, que os seus corpos, quando o anticristo matou as duas testemunhas lá em Jerusalém, os seus corpos ficaram estendidos na praça, e todo mundo viu, de todas as tribos e nações viram. O mundo inteiro viu. E eu ficava pensando: como é que pode ver? Porque eu estou aqui no Brasil, eu não consigo enxergar lá em Jerusalém. E não dava para nós entendermos isso. Como é que poderia ver? Por quê? Porque naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha esse acesso que nós temos. Naquela época lá, televisão era branco e preto quando surgiu. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu era adolescente, passando em frente a uma loja, a primeira vez que eu vi uma televisão a cores na minha vida, parecia o paraíso. Que coisa impressionante. Porque foi criada, era televisão branco e preto, querida. Você hoje nem pode imaginar uma coisa dessas daí. Mas não faz tanto tempo assim, não. Não faz tanto tempo que para telefonar a gente tinha que ir lá pôr a ficha telefônica. Ou não ter telefone em casa e ter que ir na telefônica da cidade e falar com a telefonista e dar para ela: olha, esse número de telefone. Ela discava e falava: cabine 9. E a gente ia lá na cabine 9, trancava a porta, pegava o telefone e ficava esperando. E aí ela falava: pode falar. Então você falava com meu irmão que morava em São Paulo, eu, meu pai, minha mãe, falava: como é que vai? Não faz tanto tempo assim. Mas o mundo teve um avanço tecnológico cada dia, cada dia, cada dia. E hoje eu posso pregar aqui na igreja em português. E hoje a inteligência artificial que nós precisamos usar, porque Deus está colocando nas nossas mãos, eu pregar com a minha voz e de repente a minha voz fica em inglês, ou fica em qualquer língua, ou em espanhol. Edson pregando, até os movimentos da minha boca, as palavras saem em inglês e saem em espanhol através da inteligência artificial. Isto vai ser uma ferramenta tremenda para nós chegarmos até os confins da terra. E nós não podemos perder isso daí. Jovem, não podemos perder isso daí. Nós estamos dispostos a falar para Deus: Senhor, eis aqui a minha vida. Ah, pastor, mas o meu namorado não quer saber de nada. Larga dele. Ah, mas a minha namorada não quer. Larga dela. Quem você ama mais? Eu te garanto que se você largar dele ou dela, Deus vai te dar alguém muito, mas muito melhor para você. Se você for fiel a Deus, Deus vai abrir as portas para você. Eu falei para Deus o seguinte: Senhor, olha, se for para mim ficar solteiro, eu vou ficar solteiro. Se for para mim casar, eu caso. Se for para eu ser missionário na China, eu vou. Se for para eu ser missionário naquela época, países comunistas, eu vou. Onde o Senhor quiser, eu estou aqui. É isso que Deus quer que a gente faça. Faça isso, meu amado. Você que é jovem, quem sabe Deus não esteja chamando você para ir para um país distante. Se você tiver um chamado e nós vermos em você que você é um moço de Deus, uma moça de Deus, que ama o Senhor de verdade, a Bíblia da Paz manda você para lá, com a passagem de ida. Alugamos um lugar lá. Eu vou lá com a minha esposa. A gente vai lá com você. Levamos grupos da Bíblia lá para ajudar você, às vezes no começo. E você vai dar a tua vida lá. Mas como a dona Irã Judson falou para o pai daquela moça que ele queria casar:
Mas um dia você vai encontrar de novo. Como nós cantamos, juntos com os heróis da fé, vamos proclamar por toda a eternidade que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você vai receber uma coroa de glória, e vai receber as palavras do Senhor: bom e fiel servo, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Nós não queremos nada, eu não quero nada no céu. A única coisa que eu quero lá é estar com Jesus, estar com os meus irmãos. Quero rua de casa de ouro, nada disso. Não é isso que nos atrai para o céu. O que nos atrai para o céu é Jesus que está lá, nossos irmãos que estão lá.